Boa noite. O meu nome é José Aparecido Quintino. Eu estou na Câmara Municipal de Jaboticabal, juntamente com o secretário de Fazenda, Júlio Rocha, a chefe de gabinete da Secretaria de Fazenda, a Wanda, e o objetivo da nossa presença aqui na sede do Poder Legislativo é apresentar o relatório de gestão fiscal referente ao primeiro quadrimestre do ano de 2021. Eu vou falar da legislação que nos obriga a fazer essa apresentação. A Constituição Federal, a Lei 4.320 de 1964 e a Lei Complementar número 101 do ano 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Principalmente, essa é a lei que obriga, que dispõe, que as apresentações do relatório de gestão fiscal devem ser no período de quadrimestral. O nosso objetivo, então, como eu já disse, é apresentar as contas, e nós vamos falar das contas do Poder Executivo. O Poder Legislativo, o pessoal, os responsáveis pelo Poder Legislativo farão no momento oportuno. Nós estamos falando do Poder Executivo, que é composto pela Prefeitura Municipal de Jaboticabal, o SAEG, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal, o Serviço de Previdência, Saúde e Assistência Municipal, que é o CEPREM, e a Fundação de Apoio ao Esporte de Jaboticabal, que é a FAI. Então, nós estamos falando do Poder Executivo, que é composto, então, por essas unidades gestoras de despesa. Nós vamos falar, então, começar a apresentar os números. A receita prevista no ano de 2021, total do Poder Executivo é de 400.491.000. Estão compostas pela Prefeitura, então o orçamento da Prefeitura é 306.596.000, o SAEG é 35 milhões, o CEPREM 57.982.000 e a Fundação de Esportes 913.000. Essa é a receita prevista. E no período, então, no primeiro quadrimestre, foram realizados pela Prefeitura R$ 107.084.728,71. Pelo SAEG, R$ 10.913.000. No CEPREM, R$ 14.126.000. E a Fundação de Esportes, como por causa da pandemia da Covid-19, ela ainda está sem atividade. Então, só teve uma receita de R$ 1,66, que é referente a rendimento de aplicação financeira. O total da receita arrecadada, então, no período, foi R$ 132.124.000. Desse total da receita arrecadada, nós devemos deduzir, nós fazemos uma dedução das transferências financeiras recebidas. Então, nesse período, a Prefeitura, daqueles 107.084.000, ela recebeu R$ 1.729.000 de transferência financeira. Essa transferência financeira que a Prefeitura recebeu está relacionada à devolução do 10º feito pela Câmara Municipal, referente ao ano de 2020. Nós vamos ainda falar das receitas, estamos falando das receitas consolidadas. Então, vamos falar receita por natureza, receitas correntes. O valor previsto de R$ 338.793.000
foi realizado no período 117.893.000. Como que é composta a receita corrente? É composta por impostos, contribuições, receita patrimonial, receita de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Então, impostos, taxas e contribuição de melhoria são receitas que estão presentes na Prefeitura e no SAEG. Então, tem 85.296.000 estimado, né, previsto, e 31.712.000 realizado. Receita de contribuições. A receita de contribuição está presente na unidade gestora Prefeitura, que é a contribuição da iluminação pública, e no CEPREM, que é a contribuição do servidor para o regime próprio de previdência. Então, tem uma estimativa de 17.341.000 e foi arrecadado no período 4.013.000. Receita patrimonial é aquela receita que é decorrente da exploração do patrimônio, que nada mais é que são aluguéis, os rendimentos de aplicação financeira, que são as receitas mais significativas, né? Mais expressivas. Então, nós temos uma estimativa de 2.793.000 e no período foi arrecadado R$118.000. Receita de serviços. A maior fonte de arrecadação da receita de serviço é o SAEG, que é o serviço, né, de captação, tratamento, distribuição de água, tratamento de esgoto. E existe uma parcela pequena na Prefeitura, que são as receitas lá do terminal rodoviário, pelo uso da plataforma e das plataformas de embarque, né, das taxas de embarque, e as receitas e o serviço de cemitério também, que é uma receita assim, um pouco menor. Mas a maior expressão, a maior fonte dessa arrecadação é o SAEG mesmo. Então, tem R$30.431.000 estimado e foi arrecadado R$9.204.000. Transferências correntes são aquelas receitas de arrecadação indireta. Então, é aquela transferência recebida pelo município, do governo do estado e do governo federal. A maior fonte dessas receitas é o ICMS, repassado pelo governo do estado, seguido do FPM, do IPVA, e os convênios, né, que são celebrados, os termos de parceria entre o governo federal, estadual e o município. Então, tem uma estimativa de R$191.949.000 e foi arrecadado R$70.080.000 nesse período. Outras receitas correntes estão presentes também em todas as unidades gestoras, né? R$10.981.000 é o valor estimado e R$2.764.000 é o valor arrecadado. Essas receitas são aquelas que são as restituições, as indenizações, né? Então, ela não se enquadra dentro de nenhuma daquelas anteriores, por isso que tem esse nome de outras receitas correntes. Então, tudo isso totaliza aquele 338 milhões previsto e 117 milhões arrecadado. Receita de capital. Receita de capital são aquelas receitas cuja aplicação tem que ser, obrigatoriamente ser em investimentos. Então, receita de capital, despesa de capital. Então, nós temos uma receita de R$18.423.000 e no período foi arrecadado R$197.000. Decorrente, né, essa R$197.000 foi as alienação de bens. Esses são bens do município que são colocados à venda. Então, tinha uma estimativa de R$3.486.000. A arrecadação foi R$197.000. Aí nós temos transferência de capital, que são aquelas propostas de convênio, que normalmente, quando se faz o orçamento, existe, né, aquelas propostas de realização de convênios,
Então, tem uma estimativa de 14.896.000 e no período ainda não foi realizado nada. Outra receita de capital tem uma estimativa de 40.000, também não teve receita realizada. Receitas consolidadas ainda, né? Então, nós vamos falar agora das receitas intra-orçamentárias. 42.374.000 é o valor previsto, 12.303.000 foi o valor arrecadado. A receita intra-orçamentária é aquela operação que acontece entre as unidades gestoras, né, as unidades da mesma esfera de governo. Vou dar como um exemplo aqui, uma despesa, quando uma despesa de uma unidade gestora gera uma receita na outra unidade gestora, tudo dentro do município, ela é tratada como intra-orçamentária. Então, são operações entre as unidades da mesma esfera de governo. E então, como eu já falei o total, então dentro disso nós temos as receitas de contribuições. A receita de contribuições são as contribuições previdenciárias patronais, aquela contribuição que é decorrente da folha de pagamento, né, obrigações patronais. Então, tem uma estimativa que essa receita está presente no CEPREM. Então, nós temos 27.774.000 estimado e foi arrecadado 5.656.000. A receita de serviços, principalmente aí são o faturamento, né, de água do SAEG. Quando o SAEG faz o faturamento e manda a fatura para a prefeitura e ela paga essa água, ela tem uma despesa na prefeitura e gera uma receita no SAEG. Então, essa receita de serviço é do SAEG. Está previsto, estimado 2.170.000, arrecadou 368.000. Outras receitas correntes, 12.430.000. Essas são receitas presentes no CEPREM, que é o repasse do passivo atuarial. Tem uma estimativa de 12.430.000 e foi repassado no período 6.278.000. Transferências financeiras. Transferências financeiras são quando acontece uma transferência financeira de uma entidade, né, de uma unidade gestora, quando existe uma operação extra-orçamentária, nesse caso, né, então ela é tratada como transferência financeira. E nesse caso, tem uma estimativa de 900.000 e foi realizado 1.729.000, que é aquele repasse que a Câmara fez para a Prefeitura do Odécimo. Total, 400.491.000, realizado 132.124.000, que corresponde a 32,99% do valor estimado, né, foi arrecadado. Esse quadro fala da unidade gestora prefeitura, então aí nós estamos falando só a prefeitura. A prefeitura tem uma receita corrente estimada de 287 milhões, foi realizado 103.609.000. Impostos, taxas e contribuições de melhoria, esses são os impostos, né? O IPTU, o ISS, o ITBI, as taxas são todas aquelas taxas de prestação de serviço, pelo exercício do poder de polícia. Então, tem uma estimativa de 85.250.000, foi realizado 31.706.000. Temos, então, a receita de contribuições, que aí é a contribuição para a iluminação pública. 4.485.000, foi arrecadado 1.028.000. Receita patrimonial, 730.000 é o valor estimado, foi arrecadado 105.000. Receita de serviços, são 1.443.000 foi o valor estimado,
e 77 mil foi o valor arrecadado. Como eu já disse, a receita de serviços é gerada lá no terminal rodoviário e no cemitério. Aí temos transferências correntes. A transferência corrente é aquela receita de arrecadação indireta. Então, é 191 milhões previsto, 70 bilhões 80 mil realizado. Outras receitas correntes, tem uma estimativa de 3 milhões 541 mil, foi realizado 610 mil reais até no primeiro quadrimestre. Receita de capital, ainda da prefeitura. Então, 18 milhões 407 mil estimado, arrecadado 197 mil reais. Essa receita de capital está originada, então, esse valor arrecadado é decorrente de alienação de bens, e esses bens alienados são aqueles imóveis que estão do Distrito Industrial José Aparecido Tomé, onde os proprietários, né, as empresas que foram instaladas lá, optaram pela compra do imóvel, então elas pagam em parcelas, né? Então essa receita corresponde a esse montante, corresponde ao valor arrecadado no quadrimestre, 197 mil reais. Transferência de capital são as propostas de convênios, 14 milhões 891 previsto, ainda não foi realizado nada no período. As outras receitas de capital, 30 mil reais, não foi realizado no período nada. Receita intraorçamentária, 800 mil reais, e foi arrecadado 1.548.000. Transferências financeiras, não tem previsão, né, porque ela é extra-orçamentária, 1.729.000. Total das receitas, 306.596.000. Foi arrecadado 107.084.000 reais. 34,93% do valor estimado foi arrecadado no primeiro quadrimestre. Aí a gente está dizendo, né, que as transferências financeiras recebidas pela Prefeitura foram repassadas pela Câmara Municipal referente à devolução do 12º do ano de 2020, totalizou 1.729.000 reais. Receita do SAEG. Agora, esse quadro demonstra só a autarquia SAEG, entidade de administração indireta. Então, receitas correntes, 32.814.000, foi realizado 10.544.000. Impostos, taxas e contribuições. O SAEG não tem imposto, não tem contribuição de melhoria, ele só tem taxa. Então, são as taxas de tarifas de água, né, as taxas de água. 45 mil, valor estimado, 5.905, valor arrecadado. Receita patrimonial do SAEG são os rendimentos de aplicação financeira, 50.500 estimado, 1.217 arrecadado. Receita de serviços, como eu disse, né, a maior fonte da receita de serviços é o SAEG, pelo tratamento da água, captação, esgoto, serviço de coleta de lixo, né? Então, tem 28.988.000 estimado, 9.126.000 arrecadado. Outras receitas correntes lá no SAEG tem 3.730.000, foi arrecadado 1.410.000. Receita de capital, não foi realizado nada no SAEG. Tem uma estimativa de R$ 15.500, composto por alienação de bens, transferência de capital e outras receitas de capital. Receita intra-orçamentária no SAEG, R$ 2.170.000, ele arrecadou R$ 368.662. Receita de serviços, né, que são a receita intra-orçamentária do SAEG é composta pelo serviço e os valores são os mesmos. R$ 2.170.000, 368.000 arrecadado. Transferência financeira não ocorreu nesse período
E o total da receita do SAEG, 35 milhões, estimado, 10.913.000 arrecadado. 31,18% da receita estimada foi arrecadada, então, no primeiro quadrimestre. CEPREM. CEPREM é o Instituto Previdenciário dos Servidores Municipais, né, de Jaboticabal. Então, o CEPREM é uma autarquia, ele tem uma receita prevista corrente de 18.578.000 e no período foi realizado 3.739.000. A receita de contribuições no CEPREM é a contribuição do servidor, aquele valor descontado em folha de pagamento do servidor para o Instituto de Previdência. Então, tem uma estimativa de 12.856.000, foi arrecadado 2.984.000. Receita patrimonial do CEPREM, 2.012.000, estimado, foi arrecadado R$ 12.500. Outras receitas correntes do CEPREM, 3.710.000 estimado, 742.000 arrecadado. Receita intra-orçamentária. Então, esse é aquilo que eu disse antes, lá é a contribuição patronal, a parte da prefeitura, a parte do SAEG, a parte que compete ao empregador, né, e a contribuição previdenciária. Então, tem uma estimativa de 39.404.000, foi arrecadado 10.386.000. Receita de contribuições, são aquelas contribuições que eu disse, a contribuição patronal, 27.774.000, foi arrecadado 5.656.000. Outras receitas correntes, 11.630.000, foi arrecadado 4.729.000. Essas outras receitas correntes no CEPREM, nada mais é que os repasses do passivo atuarial, né, aquelas obrigações atuariais devidas pelas outras unidades gestoras que possuem funcionário, como Prefeitura, SAEG, Câmara. E, então, ele tem uma estimativa de 11.630.000, foi arrecadado 4.729.000. O total do orçamento do CEPREM é 57.982.000 e no período, né, no quadrimestre, ele arrecadou 14.126.000, 24,36% foi arrecadado no primeiro quadrimestre. FAI, Fundação de Amparo ao Esporte. Como disse antes, ela ainda não iniciou as atividades por conta da pandemia, né? Então, ela tem uma receita corrente prevista de R$ 13.000, foi arrecadado R$ 1,66, decorrente, então, de receita patrimonial, que é rendimento de aplicação financeira, tinha uma estimativa de R$ 100. Tem transferências correntes, 12.900, não arrecadou nada. Tem outras receitas correntes, não houve movimento, né? Não tem estimativa, não houve movimento. E transferência financeira, aí essa transferência financeira, quando a FAI está em atividade, quem faz essa transferência financeira é a prefeitura. Então, é de acordo com a legislação, com a lei que criou a fundação. Então, tem uma estimativa de 900.000, mas como ela está ela não está, né, ela está parada, as atividades estão paradas por conta da pandemia, não foi realizado nada no período. Então, o total do orçamento da FAI é 913.000 e foi arrecadado R$ 1,66, 0,01%. Despesas. Vamos falar agora das despesas por unidade gestora. Então, as despesas estão ali, o quadro demonstra nas colunas, né? A gente vê a prefeitura, vê o SAEG, o CEPREM, a FAI e a totalização. Na linha, a gente vê as despesas por estágio.
empenhadas, liquidadas e pagas. Então, a despesa pública tem os 3 estágios, que é o empenho, a liquidação e o pagamento. O empenho é o momento do registro da obrigação, né? A partir do momento que você conhece a despesa, que se assina um contrato, que sabe que aquela despesa vai se realizar no ano, se faz o empenho. E à medida que vão acontecendo os vencimentos, a gente vai liquidando, e depois, conforme as datas previstas lá de pagamento, ela vai sendo paga. Então, vamos falar da prefeitura. A prefeitura foi uma despesa empenhada de R$ 107.315.000. É a despesa empenhada, total. Despesa liquidada no período R$ 74.776.000. E as despesas pagas, R$ 62.585.000. Empenhos a pagar de 2021, quer dizer, então ela tinha a pagar, referente aos empenhos que foram feitos em 2021, R$ 44.730.000, que nada mais é que a diferença entre aquele valor empenhado e o valor pago. O SAEG, ele foi feita uma realização de despesa, né, a despesa empenhada, R$ 22.862.000. Despesa liquidada, R$ 14.515.000. E despesas pagas, R$ 11.638.000. Empenhos a pagar do exercício, né, 2021, R$ 11.224.000. CEPREM. O CEPREM tem R$ 17.060.000 de despesa empenhada. Despesa liquidada, R$ 16.997.000. Despesa paga, R$ 12.701.000. A pagar, R$ 4.358.000. FAI, Fundação. A FAI teve uma despesa empenhada de R$ 7.717. Liquidou, a despesa liquidada é o mesmo valor, R$ 7.717. Despesa paga, R$ 4.188. Despesa a pagar, R$ 3.528. Total, somando as 4 unidades gestoras, Prefeitura, SAEG, CEPREM e FAI. R$ 147.246.000, despesa empenhada. Despesa liquidada, R$ 106.297.000. Despesa paga, R$ 86.929.000. Empenhos a pagar do exercício, né? Empenhos 2021, R$ 60.316.000. Despesas consolidadas ainda, né? Agora demonstrando ela por grupo de despesa. Agora são as despesas consolidadas. Despesas correntes, R$ 144.057.000 foi empenhado. R$ 104.518.000 foi liquidado e R$ 85.283.000 foram pagos. Desse total, nós temos pessoal e encargos. Pessoal, R$ 56.798.000 foi empenhado, R$ 56.798.000 foi liquidado e R$ 42.682.000 foram pagos. Juros da dívida, R$ 1.206.000 foi empenhado, R$ 439.970 foram pagos, foram liquidados e o mesmo valor foi pago. Outras despesas correntes. Outras despesas correntes tem um grupo muito grande de despesas aí, que é onde está o custeio da máquina pública, né? Que isso é a aquisição de material de consumo, o serviço prestado por pessoa jurídica, pessoa física, as subvenções sociais. Então tem quando detalha essa despesa, ela fica
é possível ter uma ideia melhor. Mas tem 86.051.000 empenhado, 47.279.000 liquidado e 42.160.000 pago. Despesa de capital. A despesa de capital tem uma estimativa, foi empenhado 3.189.000, foram liquidados 1.779.000 e foram pagos 1.646.000. Dentro dessas despesas nós temos investimentos, que são as aquisição de material permanente e a execução de obras. 1.107.000 foi o valor empenhado, 728.000 foi o valor liquidado e 595.000 foi o valor pago. Inversões financeiras nós não tivemos, né? Inversões financeiras são aquisição de bens de terceiros, né? No caso de aquisição de imóveis, então não ocorreu no período. E aí nós temos a amortização da dívida. 2.081.000 foi o valor empenhado, 1.051.000 é o valor liquidado e 1.051.000 é o valor pago. Essa é a amortização da dívida fundada, aquela dívida de longo prazo. Agora nós temos a transferência financeira. Transferência financeira, 4.455.000. Como é a operação extra-orçamentária, então é o mesmo valor, 4.455 empenhado, liquidado e pago. São as transferências feitas para o Poder Legislativo, transferência da Prefeitura para a Câmara Municipal. Se opera por transferências financeiras. Total da despesa, 151.701 foi empenhado, 110.753 foi pago e 91.385.000 foram, os 110.753 foi liquidado e 91.385.000 foi pago, foram pagamentos. Receita corrente líquida. Bom, esses números apresentados na receita corrente líquida não é só o período do quadrimestre. Ele se refere ao período de um ano que se encerrou no quadrimestre. Então, nós estamos então com dados referente ao período de maio do ano de 2020 até abril do ano de 2021. É sempre o período de 12 meses, né? A apuração da receita corrente líquida é sempre no período de 12 meses que antecede aquele mês que a gente está. Então, nós temos uma receita corrente arrecadada nesse período de 12 meses, de um ano. Eu repito, de maio de 2020 a abril de 2021. 343.706.000 foi o valor arrecadado. Ele está composto, então, por impostos, taxas e contribuições de melhoria. 76.723.000. Receita de contribuições, 14.525.000. Receita patrimonial, 680.000. Receita de serviços, 30.741.000. Transferências correntes, 214.500.000. Outras receitas correntes, 6.535.000. Então, para a apuração da receita corrente líquida, existem umas deduções que são de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Então, o que pode ser deduzido? O valor das deduções soma 36.664.000. Deduz, então, as receitas de contribuições. São aquelas receitas do CEPREM, que são referente à contribuição do servidor para o regime próprio de previdência, porque elas têm que ser deduzidas. Porque a aplicação da receita do CEPREM é só para pagamento de aposentados e pensionistas. Ela não pode ser usada para outra finalidade se não for essa.
Então, ela tem que ser deduzida para, no caso, para a apuração da receita corrente líquida. O Comprev é outra receita do CEPREM, que o Comprev é uma receita que também do CEPREM, né? 1.105.000 é o valor arrecadado nesse período de 12 meses. Comprev significa compensação previdenciária entre institutos. Por que acontece isso? Porque existe muitas pessoas que estão aposentadas no CEPREM e que durante um período da vida ativa dele, ele foi funcionário da iniciativa privada, trabalhou em outro lugar que não foi a prefeitura, não teve todo o tempo trabalhado no município. Então, esse valor que ele contribuiu para o INSS repassa para o CEPREM. Então, por isso que chama Comprev. Fundeb retido. O Fundeb retido também deve ser deduzido para a apuração da receita corrente líquida, porque toda vez que o município recebe uma receita de arrecadação indireta, que é decorrente de imposto, né, impostos como o FPM, o ICMS, o IPVA, ele automaticamente sofre uma retenção de 20%. Entra no caixa do município somente 80% daquele valor que está registrado na receita. Esse valor, então, como ele já... E aí, de acordo com a estrutura de municipalização que o município tem, ele recebe por aluno, né, per capita, de acordo com a quantidade de alunos municipalizados, ele recebe o Fundeb, a Fundação Fundeb, repassa para o município. Então, como esse valor já entrou uma vez, foi retido e agora ele está retornando, ele deve ser deduzido para efeito da receita corrente líquida. Então, 24.016.000 foi o valor do período de 12 meses. E os dividendos do CEPREM, também é de aplicação própria do CEPREM, 396.000, foi o valor do período. Então, no período, nós apuramos uma receita corrente líquida de R$ 307.041.000. Esse 307.041.000 é a base de cálculo, é o valor que serve de base de cálculo para verificar como que o município está se comportando em relação às despesas com o pessoal, com endividamento, com garantias, aqueles valores, tudo aquilo que está definido na Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós vamos demonstrar as despesas desse período. Então, as despesas com pessoal também é daquele mesmo período, maio do ano de 2020 a abril do ano de 2021. Despesa total com pessoal foi R$ 186.626.000. Quando nós detalhamos, né, então nós temos vencimentos e vantagens, R$ 104.262.000, remuneração de agentes políticos, R$ 1.920.000, encargos sociais, R$ 23.513.000, despesas com inativos, pensionistas e outros benefícios, R$ 53.243.000, outras despesas e obrigações, R$ 3.562.000, sentenças judiciais, R$ 37.470, contratos de terceirização, R$ 85.756. Então, a soma de tudo isso dá os 186 milhões. Também existem as deduções que se faz, né, para poder apurar o valor líquido da despesa com o pessoal. Deduz, então, as sentenças judiciais, 37.000, e o pagamento de inativos, pensionistas com recursos vinculados, 53.217.000. Por que deduz? Porque os inativos e pensionistas são pagos com aqueles recursos do CEPREM, que são receitas
que são vinculadas a pagamento de aposentados e pensionistas, não pode ser usado para outra finalidade. Então, o valor pago a eles nesse período é deduzido para a apuração da despesa líquida de pessoal. O valor de 53.217.000. Então, nós temos uma despesa, chegamos numa despesa líquida com o pessoal de R$ 133.371.000, que corresponde a 43,44% da receita corrente líquida. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo ele tem o limite legal de despesa líquida com o pessoal, pode chegar até 54%, é o limite legal. Só que a hora que antes dele chegar no limite prudencial, existe o limite, antes dele chegar no limite legal, existe o limite prudencial. O limite prudencial é 95% do limite legal. O que significa isso? Que a partir do momento que o município atinge, né, que o órgão atinge 51,3% da sua despesa líquida com o pessoal, ele fica proibido de conceder qualquer aumento, qualquer ato que venha aumentar a despesa, porque senão ele pode estourar o limite lá no 54. Existe também o limite de alerta. O limite de alerta é 48,6. A hora que o município chega nesse 48,6, ele recebe um alerta do Tribunal de Contas dizendo que a despesa dele está crescendo e que se ele não tomar nenhuma providência, né, nenhuma ação para conter esse crescimento, ele pode chegar no limite prudencial e, consequentemente, chegar no limite legal, ultrapassar o legal. Então, a lei define esses índices, né? O limite prudencial, o limite de alerta, que é o 48, o limite prudencial e o limite legal. Nosso município, no período, no primeiro quadrimestre do ano de 2020, nossa despesa com o pessoal estava em 47,01%. No segundo quadrimestre de 2020, ela baixou para 46,42%. No terceiro quadrimestre, que foi o final do ano passado, ela já era 46,05%. E agora, né, em abril de 2021, ela baixou para 43,44%. Restos a pagar. Restos a pagar são aqueles empenhos, aquela despesa, aquela obrigação que o município tinha lá no final do ano, que chega no final do ano, quando toda a despesa que não foi paga, ela é inscrita numa conta chamada restos a pagar. Então, nós vamos demonstrar esses números, também seccionado aí por Prefeitura, SAED, CEPREM e Fundação de Esportes. No início, né, inscritos no ano de 2020 e relacionado a exercícios anteriores, nós tínhamos na Prefeitura um valor de 17.845.000. No quadrimestre, aí de janeiro até abril, foram cancelados R$ 37.105, foram pagos R$ 13.852.000, e ainda resta pagar, né, referente a exercícios anteriores, R$ 3.955.000. No SAEG, ele tinha, né, uma despesa inscrita lá em R$ 1.198.000, cancelou no período R$ 1.100, foram pagos R$ 1.188.000, restou então a pagar, né, faltou pagar, ainda ficou devendo em abril, R$ 9.418. O CEPREM tinha R$ 4.313.000
ele não houve cancelamento, foram pagos 4.267.000 e ainda resta a pagar 45.812.000. A FAI não fechou, não tinha resto a pagar. Ela não teve essa contas registrada, não teve nada registrado nessa conta no período. Total, então, totalizando, total dos restos a pagar do município, Poder Executivo, 23.357.000, foram cancelados 38.205, foram feito pagamento, foram pagos 19.308.000 reais e resta a pagar ainda, posicionado em 30 de abril, 4.011.000. As disponibilidades financeiras. Na prefeitura, existia uma disponibilidade financeira em abril de 50.948.000 reais. No SAEG, 2.080.000. No CEPREM, 56.146.000. Na FAI, 6.094. Um total no município de 109.182.000 reais. Disponibilidades, exceto o CEPREM. Quer dizer, como o recurso do CEPREM é vinculado a despesas previdenciárias, quando a gente apura a disponibilidade, nós apuramos a disponibilidade total e depois nós deduzimos, né, o CEPREM. Então, o total lá, a prefeitura com 50.948, mais 2.080, mais o 6.094, totaliza então 53.035.000, que é a disponibilidade do município, menos o CEPREM. Dívida consolidada. No primeiro quadrimestre de 2021, nós temos uma dívida consolidada de R$ 18.827.610,36. Dívida consolidada é aquela dívida de longo prazo, né, que tem um período superior a 1 ano. Por isso que ela é registrada no balanço numa conta chamada dívida fundada. Então, em relação à receita corrente líquida, representa 6,13%, e o limite legal, né, o município pode ter, né, o ente, né, pode ter uma dívida fundada de até 1,2% da sua receita corrente líquida, ou seja, 120% da sua receita corrente líquida, que seria 368 milhões de reais. Concessões de garantia. Primeiro quadrimestre de 2021, nós não temos, pode ver que é zero, mas o limite legal, né, poderia chegar a 22% da receita corrente líquida, que poderia ser 67.549.000 reais. Operações de crédito. Operação de crédito são aquelas operações de crédito por antecipação da receita. Poderia ter, despesas com operação de crédito, o saldo da nossa dívida com operação de crédito foi 13.267.000, que corresponde a 4,32%, que poderia ser 16% da receita corrente líquida, que é 49.126.000, limite legal. Agora sim, eu me atrapalhei ali. Antecipação da receita orçamentária, ARO. Existe um limite legal de 7%, que poderia ser até 21.492.000, mas o município não teve essa operação. É quando o município busca recurso no mercado financeiro e antecipa, né? Ele antecipa a sua arrecadação. É uma operação assim, de um certo risco, né? Então não costuma fazer muito.
A dívida fundada. Agora nós vamos demonstrar a dívida fundada, que é aquela dívida que eu disse de longo prazo. Nós temos dívida contratada, 13.267.000, que é aquele valor que eu falei lá atrás. Ele está composta por um contrato com a Caixa Econômica Federal para o saneamento do centro, né? 1.426.000. Caixa Econômica Federal, saneamento da Nova, 952.000. Caixa Federal, canalização do córrego, 6.306.000. Ponte Seca, Caixa Econômica, que é saneamento da Ponte Seca, 944.000. Perfuração do Poço, 1.051.000. Desenvolve São Paulo, PEMAT, 479.000. Desenvolve São Paulo, Frota Nova, 357.000. E Desenvolve São Paulo, Recapeamento, 1.749.000. Essa é a nossa dívida contratada. Agora nós temos também a dívida confessada, que é outro tipo de dívida. Então, e dentro dessa dívida confessada nós temos o CEPREM atuarial, que é o passivo atuarial, valor que nós registramos como dívida de passivo atuarial no dia 30 de abril, 334 milhões de reais. Nós temos outras dívidas que também se trata de dívida confessada, que é uma dívida que a Prefeitura adquiriu com a Aviação Piracema em administrações anteriores e que tem um saldo devedor de 2.702.000. E tem uma sentença judicial também, decorrente de uma ação judicial antiga, lá dos anos 90 ainda. Nós temos 114.000 de saldo devedor. Total, 350.085.000 reais. Essa é a dívida fundada total. Agora nós vamos... Esse quadro está demonstrando, então, os gráficos, né, como que foi o comportamento da dívida nesse período. No primeiro quadrimestre, nossa dívida era de 111, no primeiro quadrimestre de 2020, 111.267.000. No segundo quadrimestre, ela passou para 108.626.000. E no terceiro quadrimestre, houve um aumento bastante expressivo, né? Foi para 343.509.000. Eu vou explicar por que esse aumento assim, substancial. O passivo atuarial, que é uma dívida entre Prefeitura e CEPREM, ele era registrado na contabilidade somente a diferença entre o custo previdenciário e o plano de custeio, que nada mais é, nesse caso, que os benefícios herdados, aqueles benefícios que o CEPREM herdou quando ele foi criado. Então, nós não registramos todo o passivo, né? Registramos só esses valores, que é a diferença entre o custo e o plano de custeio. O Tribunal de Contas nos alertou que nós devemos registrar nossa dívida fundada todo o passivo atuarial, mesmo que ele ainda não é uma dívida, mesmo que ele seja uma dívida que vai acontecer no futuro, mas precisa tomar providência no presente para que ela não chegue numa situação que fica sem condição de administrar. Então, no final do ano, em 31 de 12, nós registramos todo o passivo atuarial, que era a dívida entre Prefeitura e CEPREM, que foi 343 milhões. Embora a Prefeitura tenha feito os pagamentos, né, porque o pagamento também, a partir de 2021, aumentou assim, substancialmente, de 370 milhões que nós pagávamos na Prefeitura, passamos a pagar 913 milhões. Mesmo pagando esse valor
assim, bem maior, observem que a dívida passou a 350 milhões. Por quê? Porque a amortização é valor fixo, 913 mil. E só que a gente amortiza e faz a correção, a atualização pelo IPCA do IBGE. E como o IPCA, nesse período, ele teve variou assim, os índices foram altos, né, mais elevados, então essa é a razão, que mesmo que a prefeitura tenha feito os pagamentos de acordo com a legislação, né, ele foi, o saldo devedor aumentou. Então, é por isso a razão desse 343 passar para 350, é porque a amortização é valor já definido, né, valor único, e aí ele é corrigido pelo IPCA. Ensino, aplicação no ensino. Então, toda a receita arrecadada, originada por impostos, tanto de arrecadação direta como de arrecadação indireta, obrigatoriamente deve-se aplicar 25% em ações do ensino, em despesa do ensino. Então, nesse período, no período de janeiro, aí a gente vai falar só do ano de 2021, janeiro até abril, nós arrecadamos 29.285.000 de impostos próprios, que é o IPTU, o ISS, o ITBI. Aí arrecadamos também do FPM, que é a transferência do governo federal, 15.586.000. O Imposto Territorial Rural, 620 mil reais. O Imposto sobre Operação de Crédito e Transferência Financeira, não houve arrecadação. ICMS, que é a transferência do governo do Estado de São Paulo, arrecadamos 22.865.000. IPVA, 12.990.000. O IPI sobre exportação, 188 mil reais. Total, 81.537.000. Então, desse valor, obrigatoriamente temos que aplicar 25% no ensino, que corresponde então ao valor de 20.384.000 reais. Ainda no ensino, nós temos aquelas despesas que são chamadas de despesa de aplicação 100%. Por que 100%? Porque toda a arrecadação tem que ser aplicada no ensino. Então, nós temos os rendimentos das aplicações financeiras, que foi R$ 124 no período, as transferências correntes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 2.303.000, aplicação só no ensino, e as transferências do Estado, 774.000. Então, total das aplicações 100%, 3.078.000. Que somados aquele 20.384.000 que nós vimos na tabela anterior, chegamos então num valor de 23.462.000 reais. Despesas. Então, como que foram as despesas nesse período? Com o ensino fundamental, 9.858.000. Com o ensino infantil, 8.819.000. Com a educação especial, 133.000 reais. 133.082 reais. As retenções do Fundeb, aquele valor da retenção do Fundeb que eu mencionei lá atrás, toda transferência sofre retenção de 20%, essa retenção também é considerada como aplicação no ensino. Então, no período, foi 10.450.000. Então, total das despesas, 29.261.000 reais.
Aí nós retiramos dessa despesa aquelas despesas que foram pagas com os recursos da aplicação 100%, que somou, então, no período, R$ 9.520.000, que, então, quando nós pegamos o total da despesa e deduzimos os valores pagos com as despesas, com as receitas 100%, nós chegamos num valor líquido de R$ 19.741.000, que foi o valor aplicado no ensino básico, então, no primeiro quadrimestre, que corresponde a 24,21%. Não chegamos no 25% ainda. Mas não aplicar 25% nessa fase do ano é comum na maioria dos municípios, porque nós temos impostos que a arrecadação forte é no início do ano, como o IPVA, por exemplo, acontece a arrecadação janeiro, fevereiro e março. O IPTU, tem aquelas pessoas que aproveitam de pagar o valor, pagar o ano inteiro e ter os descontos, né? Então a receita arrecadada ela é um pouco diferente no primeiro quadrimestre, então muito difícil aplicar 25% nessa fase. Mas vamos falar agora do Fundeb. O Fundeb, nós tivemos então uma receita, né, receita do Fundeb de R$ 13.454.000. O rendimento das aplicações foi 6.358, totalizou R$ 13.460.000. Desse valor que o Fundeb repassa para os municípios, de acordo com a municipalização, né, obrigatoriamente tem que ser aplicado 70% no mínimo em despesa com pessoal do magistério, remuneração do magistério. E nesse período, nossa despesa foi de R$ 8.272.000, então nós aplicamos 61,46%. Aí teve outras despesas do Fundeb, R$ 105.600. Total da despesa do Fundeb foi R$ 8.378.000. E das receitas que nós recebemos do Fundeb, nós aplicamos 62,24%. A obrigação de aplicar 70% é em pessoal do magistério. Saúde. A saúde tem a mesma base de cálculo da educação. É a mesma base de cálculo, são os impostos. Só que na saúde, a obrigação de aplicar em despesa com saúde é 15%, que corresponde, então, ao valor de R$ 12.230.000. Pode mudar, por favor. E como na saúde também existe os rendimentos de aplicação, as despesas de aplicação obrigatória 100%. Então, nós temos rendimento de aplicação financeira, R$ 11.137. As transferências correntes do Fundo Nacional de Saúde, R$ 8.373.000. As transferências correntes do Estado, R$ 2.463.000. O Consórcio Intermunicipal de Saúde, R$ 101.000. Transferência de capital não houve no período. Então, nós totalizamos um recurso de aplicação 100% de R$ 10.950.000. Quer dizer, esses 10 milhões tem que se aplicar somente em saúde, de aplicação própria em saúde. Que quando somados com aquele 10 milhões, com aqueles 12 milhões referente à obrigação de 15% por conta das receitas de impostos, então nós chegamos em R$ 23.180.704. Total de aplicação em saúde, isso não foi, a obrigação de aplicar no trimestre, né?
Então, como que foi a aplicação? No período de janeiro, então, até abril, nós tivemos, vamos apresentar as despesas ali por função, né? Então, a Administração Geral da Saúde, R$ 617 mil. Atenção básica, 17.031.000. Assistência hospitalar e ambulatorial, 10.222.000. Vigilância sanitária, 527 mil. Vigilância epidemiológica, 732 mil. Total das despesas. Desculpe. Total das despesas, R$ 29.131.934. Aí, esse foi o valor que o valor da nossa despesa no período. Aí a gente deduz as despesas, dessa despesa, os valores que foram pagos com aqueles recursos de 100%. Foi 9.496.000. Chegamos, então, numa despesa de saúde com recurso próprio de 19.635.000, que corresponde a 24,08%. Pode mudar, por favor. Nesse período de 2021, nós tivemos as receitas recebida por conta do Covid-19. Total de R$ 3.863.000. O governo do Estado repassou R$ 2.343.000 e o governo federal R$ 1.520.000. Esses valores foram totalmente para a saúde, R$ 3.863.534. Nesse período não houve repasse para assistência e nem para educação e cultura. Despesas com Covid. Então, tivemos as despesas com recurso do Estado, 432.000, e com recurso federal, 3.554.000. Como que foram aplicados? Em saúde, 3.980.000, em assistência social, 5.328. 5.328. Cultura, não houve aplicação no período. Esse quadro ali em amarelo demonstra assim, como que foi, né? Qual que foi os grupos de despesa que tiveram mais aplicação nesse período, com mais representatividade. Então, nós temos despesa com pessoal, serviços médicos e hospitalares, materiais médicos e farmacológicos e aquisição de equipamentos e utensílios aquisição de equipamentos e utensílio médico hospitalar. Eu quero deixar claro que essa demonstração que nós estamos fazendo está disponível no portal do município, lá na transparência, né? No portal da transparência, e as dúvidas que o cidadão tiver podem ser sanadas por aquele e-mail que está ali, transparencia.jabuticabal.sp.gov.br, e existe também o ESIC, né, Serviço de Informação ao Cidadão, que pode ser acionado a qualquer momento, que sempre vai ter alguém clareando, prestando os esclarecimentos necessários. Agora, no momento, eu pergunto se alguém tem alguma dúvida, que a gente possa esclarecer agora. Bom, não havendo, então, nenhuma dúvida, ninguém se manifestando, eu declaro encerrada essa live, né, que teve o efeito de audiência de acordo com a legislação, tem o mesmo efeito de uma audiência pública. Declaro encerrada e agradeço a
atenção de quem nos ouviu. Muito obrigado.